Nosso grande eterno Deus, nós elevamos nossa voz a Ti, Senhor, nessa tarde de sábado, em gratidão, em súplica, pedindo a presença do Teu Espírito entre nós, ao mais uma vez abrirmos a Tua Palavra. Obrigado pela chuva que o Senhor tem enviado sobre as nossas vidas, pelo orvalho celeste, o batismo do Espírito Santo, e essas mensagens tão avançadas e solenes que o Senhor reservou para essa geração. Abra os nossos olhos, unja os nossos olhos, a fim de que possamos enxergar e ver as lições profundas e importantes para as nossas vidas, a fim de que possamos ter a experiência necessária para fechar o nosso tempo probatório aqui nessa terra. Envia os Teus anjos aqui entre nós e que a justiça de Cristo, mais uma vez, possa nos cobrir, a fim de que possamos entender a Tua mensagem nessa tarde. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Antes do nosso estudo, eu queria ler uma citação que a Betina leu para mim essa semana. Na verdade, foi ontem. Eu achei muito interessante. Porque é uma... Além de ser um cumprimento profético, está no livro Grande Conflito, é uma promessa para nós, para cada um de nós aqui nessa sala, nesse lugar. Veja só o que ela diz. Assim será, Grande Conflito, página 612. Ok? Grande Conflito, página 612. Ela diz: assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Ao chegar o tempo para que ela seja dada com o máximo poder, o Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço. Os obreiros serão antes qualificados pela unção de seu espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Veja que o que ela está dizendo aqui é que aqueles que proclamarão a mensagem do terceiro anjo, nós já sabemos, porque nós estudamos que são poucos, são pobres, impopulares, mas têm uma fé que se separa do mundo. E aqui ela dá mais uma característica: eles são humildes e são qualificados diretamente pelo Espírito de Deus, não pelas instituições de ensino. Ou seja, cada um de nós aqui podemos fazer parte desse movimento de proclamar a mensagem do terceiro anjo sem ter que ir para Andrews fazer teologia ou para La Sierra fazer teologia. Mas quando nós bebemos diretamente da água, da fonte da vida, o Espírito de Deus nos qualifica e nos torna aptos para proclamar essa mensagem. Uma promessa muito interessante que a Betina leu para mim essa semana. O título da mensagem que nós estudaremos nessa tarde é A Chuva Serôdia e os Gafanhotos do Abismo. A Chuva Serôdia e os Gafanhotos do Abismo. Na semana passada nós fizemos o nosso primeiro estudo sobre a chuva serôdia. Nós vimos que a chuva serôdia, ela está conectada, ou ela começa a ser derramada em 11 de setembro de 2001. Nós fizemos 1h30 para provar que em 11 de setembro de 2001 Deus começa a derramar os respingos da chuva serôdia, com mais uma vez o Islã sendo restringido pelas forças ou pelo exército de Roma, e no caso George Bush, os Estados Unidos da América, junto com as Nações Unidas. E você olha a profecia bíblica e você vê que Roma nunca teve um exército por si própria. Ela sempre teve que pegar emprestado os exércitos de alguém. Roma papal teve que pegar emprestado os exércitos daqueles 7 reis europeus a fim de derrubarem os 3 obstáculos geográficos. Da mesma forma, a Roma moderna, a Igreja Romana Católica, ela não tem um exército. Ela é um poder religioso
ela tem um controle econômico, financeiro, mas ela não tem o seu próprio exército. Qual o exército que ela pega emprestado? É o exército, é o maior exército da Terra, o maior exército do mundo, que é o exército dos Estados Unidos da América. Por isso que a Bíblia conecta esses dois impérios, Roma papal, a besta que surge do mar, e os Estados Unidos da América, a besta que surgiu da terra, em Apocalipse 13. Okay? O que nós vamos ver hoje é de que forma que o Islã, no passado, atacou os exércitos de Roma. De que forma que o Islã, na quinta trombeta e na sexta trombeta, foi um peso e foi uma pedra no sapato de Roma papal e Roma pagã. Ok? Eu queria que vocês virassem ou abrissem as suas Bíblias nessa tarde no livro de Amós, no capítulo 7. Amós capítulo 7. Nós vamos ler no verso 1. Amós capítulo 7, verso 1. A Bíblia nos diz em Amós capítulo 7, verso 1. O Senhor Deus assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia. E eis que a erva serôdia, depois de findas as ceifas do rei. Então a Bíblia diz em Amós 7:1 que Deus formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia. Ou seja, no princípio que a erva serôdia, ou a última erva, aqui, lembra que a profecia bíblica está baseada no ciclo da agricultura. Então quando a erva serôdia, aquela erva que ela crescia para se tornar fruto, para ser colhida, no princípio, quando aquela erva recebia a chuva serôdia, e no princípio que ela se tornava o fruto, Deus formava gafanhotos. Interessante, porque a Bíblia nos fala que a erva ela tem que passar por 3 processos a fim dela se tornar fruto. Veja comigo o livro de Marcos, capítulo 4. 3 processos que a erva precisa passar a fim dela se tornar fruto. E a Bíblia diz em Amós que no princípio do rebento da erva serôdia, Deus formava gafanhotos. E nós vamos ver, e nós vimos no estudo passado, que a chuva serôdia ela começa os respingos dela em 11 de setembro de 2001. E ali nós vemos o quê? Deus formando o quê? Gafanhotos. Nós vamos ver nesse estudo que esses gafanhotos, nós vamos deixar a Bíblia responder essas perguntas para nós, esses gafanhotos representam o Islã. Ok? Marcos capítulo 4, no verso 28. 3 fases que a semente ou que a erva precisa passar até virar fruto. Marcos capítulo 4, verso 28. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. O que representam essas 3 fases da erva se tornando fruto? Bom, representam as 3 fases que nós temos que passar, porque Isaías diz que o povo é a erva. Vejam comigo no livro de Isaías, capítulo 8, se não me engano. A Bíblia diz que o povo é a erva. Capítulo 40, desculpa. Isaías 40. Isaías capítulo 40.
3 fases que nós temos que passar a fim de que possamos produzir frutos, ok? A fim de que a nossa vida esteja madura, para que quando vier a colheita, e nós vimos no estudo passado que a colheita é o quê? O que representa a colheita? O verão, a colheita, a ceifa, o que representa? O fim do mundo, a volta de Cristo, o fim do mundo, a colheita, para que nós possamos ser colhidos, o trigo separado do joio, e nós sermos colocados no celeiro de Deus, nós temos que passar por 3 fases. Ok? Isaías 40, verso 7. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva. Então nós somos a erva que temos que passar por 3 fases. Primeiro a erva, depois o grão cheio na espiga. 3 fases que também representam as 3 mensagens angélicas. Se nós não recebemos a primeira, nós não podemos receber a segunda, nem a terceira. Ok? Também, Daniel, capítulo 12, diz: muitos serão provados, embranquecidos, purificados. Ok? 3 processos que nós temos que passar. Alright? Ok? Apocalipse capítulo 9. Então, no princípio do rebento da erva serôdia, quando essa erva começa a receber os respingos da chuva serôdia, Deus forma gafanhotos. Quem são esses gafanhotos? Apocalipse capítulo 9. Nós sabemos que é o Islã, mas de que forma nós podemos mostrar na Bíblia que esses gafanhotos são ou representam o Islã? Nós temos as charts que nos ensinam isso. Nós temos a 5ª trombeta, os maometanos, a 6ª trombeta, os otomanos, os gafanhotos, mas de que forma a gente pode mostrar na Bíblia que esses gafanhotos representam o Islã? É isso que nós vamos ver hoje. Apocalipse 9, verso 1. Veja só. E o 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e saiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões. Então nós vemos aqui vários símbolos. Primeiro nós vemos um anjo que toca a trombeta, e o Lucas nos mostrou o que representa a trombeta na profecia bíblica. Guerras, alarme de guerra, destruição. Então, esse anjo tocando essa trombeta representa um alarme de que algo está para acontecer. Algo não muito bom. Aqui nós estamos falando de destruição, de guerra, de espada. Ok? Espada. Quando você tem um entendimento das trombetas, nós vamos analisar as 3 últimas. Esse é o objetivo desse estudo todo. Você vê que as 4 primeiras trombetas, que foram essas tribos bárbaras aqui, elas deram conta da parte ocidental de Roma. Lembram que a Roma era dividida em 2 partes, Roma pagã. A parte ocidental e a parte oriental. Qual era a capital de Roma ocidental? Roma. A cidade de Roma. Qual era a capital de Roma oriental? Constantinopla. Então, as 4 primeiras trombetas derrubaram Roma ocidental. As 3 últimas derrubam Roma oriental. O Islã foi levantado por Deus para derrubar Roma oriental, na região de Constantinopla. Então, quando você vê o anjo tocando a 5ª trombeta, é porque algo está para vir. Não muito bom. Um alarme de guerra. Né? Especificamente contra Roma. Ok? Agora, nós temos a trombeta. Depois do som da trombeta, João viu uma estrela que caiu do céu na terra. Quem representa essa estrela que cai do céu na terra?
O que representa uma estrela em profecia bíblica? Nós temos Apocalipse 12, que diz que o dragão, com a sua cauda, ele arrastou as estrelas do céu e jogou na terra. Então representam os anjos. Nós temos Apocalipse 14, de 3 anjos que saem com uma mensagem. Então esses anjos nós sabemos também que são o quê? Mensageiros. Eu queria que vocês fossem no livro de Números comigo. Números capítulo 24. Porque estrelas podem ser anjos, podem ser mensageiros também. Números capítulo 24. Você sabia que o próprio Cristo foi comparado a uma estrela? Nós vamos ver que essa estrela em Apocalipse 9 não é Cristo. Mas eu quero mostrar para vocês que o próprio Cristo foi comparado a uma estrela. Então uma estrela pode ser anjos, pode ser mensageiros. Veja só o que diz em Números 24. Verso 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas, e destruirá todos os filhos de Sete. Que estrela é essa que Balaão profetiza? Uma estrela que viria de Jacó, que subiria de Israel, que destruiria todos os filhos, os termos dos moabitas e os filhos de Sete. Que estrela é essa? Vejam comigo no livro de João. Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Verso 1. E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Pergunta para vocês: de que forma esses magos tiveram a capacidade de dizer: vimos a sua estrela no Oriente e viemos aqui para adorá-lo? Nós sabemos que esses magos eles estudavam a Bíblia. Por isso que eles vieram do Oriente até Jerusalém para adorar o rei dos judeus. Mas como que eles reconheceram essa estrela? Bom, porque eles estudavam Números 24. Eles viram que uma estrela procederia de Jacó e um cetro subiria de Israel. Eles reconheceram que aquela estrela era o sinal de que o Messias viria, de que o mensageiro da aliança viria. Então, um anjo, uma estrela. Vamos botar aqui no quadro para ficar mais fácil. Uma estrela. Ela é igual ao mensageiro. Um líder. Jesus foi um líder? Sim. Sim ou não? Sim. Jesus foi um mensageiro? Sim. Sim. Um mensageiro, um líder. Ok? Então, voltem comigo ao Apocalipse 9. Nós vemos que essa estrela, esse líder, esse mensageiro, algo é dado a ele. Ok? Algo é dado a esse líder e a esse mensageiro. É dado a ele a chave do poço do abismo. Chave do poço do abismo. O que representa o abismo? Nosso próximo símbolo. O que representa esse abismo? Eu queria que vocês fossem no livro de Gênesis, capítulo 1.
Gênesis capítulo 1, verso 2. A Bíblia diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, o abismo é um lugar vazio, ok? Um lugar sem forma. Ok? Agora, no livro de Jeremias, capítulo 4, veja outras características do abismo. Um lugar sem forma e vazio. Jeremias, capítulo 4. Capítulo 4, verso 23. Observei a terra e eis que era sem forma e vazia. Jeremias, capítulo 4, verso 23. Observei a terra e eis que era sem forma e vazia. Então, as características nós vimos em Gênesis, capítulo 1, verso 2. Sem forma e vazia. Também os céus não tinham a sua luz. Observei os montes e eis que estavam tremendo e todos os solteiros estremeciam. Observei e eis que não havia homem algum. Então, num lugar vazio, num lugar sem forma, geralmente não tem o quê? Homem. Sem homens. Ou sem vida. Onde não se habita, um lugar onde não é propício a você construir habitação. Lugar vazio, sem forma. Verso 26. Vi também que a terra fértil era o quê? Um deserto. Um lugar vazio, sem forma, onde você não tem homens habitando. E aqui no verso 25 diz: e todas as aves do céu tinham fugido. Ou seja, você não tem animais, muitos animais vivendo também. É um deserto. Ok? Então, esse mensageiro, essa estrela que cai do céu, esse mensageiro, esse líder, é dado a chave do abismo, ou de um lugar vazio, sem forma, onde as pessoas não habitam, um deserto. Ok? Desse abismo, algo sai desse abismo. Voltem comigo no Apocalipse 9. Apocalipse 9, verso 2. A Bíblia diz: e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Então nós temos mais 3 símbolos aqui. Nós temos a fumaça, como de fornalha. Nós temos o ar e o sol. Ok? O que representa a fumaça de fornalha? Vejam comigo no livro de Deuteronômios, capítulo 4. Deuteronômios, capítulo 4, verso 20.
fornalha. O que representa essa fornalha, essa fumaça que sai da fornalha? Deuteronômios 4, verso 20, a Bíblia diz: Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Então o que a Bíblia está conectando a fornalha aqui? A fornalha de ferro. Com que povo? Com o Egito, que representa o quê? Escravidão. Estavam escravos no Egito. O que mais? Se você está escravo, você passa por muito o quê? Muita alegria? Ou muito sofrimento? Dor, perseguição. Dor, perseguição, né? Dor, sofrimento. Perseguição. Mas veja o que a Bíblia diz no livro de Isaías 48. Isaías 48. Vou tirar essa última palavra aqui para... Quero colocar uma outra palavra aqui. Isaías 48, verso 10. Isaías capítulo 48, verso 10. Eis que já te purifiquei, mas não como a prata. Escolhi-te aonde? Na fornalha. Na fornalha do quê? Aflição. 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 Então a fumaça da fornalha, que a Bíblia conectou com a fornalha de ferro do Egito. O que é o império de ferro na Bíblia? Roma. Será que Roma trouxe escravidão, sofrimento e aflição ao povo de Deus? Fornalha de ferro está conectada com escravidão, sofrimento e aflição. Antes de nós lidarmos com o ar e com o sol, existe um outro símbolo aqui. Porque essa fumaça, ela escurece o sol e o ar. Escurece o sol e o ar. Voltem comigo no Apocalipse 9. Apocalipse capítulo 9, verso 2. Ele abriu o poço do abismo, subiu uma fumaça do poço, como fumaça de uma fornalha de ferro, uma grande fornalha, desculpa. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. O que representa esse escurecimento do sol e do ar? Veja no livro de Atos, capítulo 26. Atos 26. O que representa essas trevas que cobrem o sol e o ar? Que saem da fumaça da fornalha, que é aberto por esse mensageiro que tinha a chave do abismo, um lugar vazio sem forma, onde homens não habitam, um deserto. O que representa essa fumaça? Essa fumaça nós vimos, aflição, sofrimento, escravidão. O que representa esse escurecimento do sol e do ar? Isso que nós vamos ver agora. Atos 26, verso 18. O que é essas trevas? O que são essas trevas? Atos 26, 18. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O que representa as trevas? O poder de Satanás. Poder de Satanás.
Então, essas trevas que escureceram o sol e o ar, ele escureceu porque através do poder de Satanás. É Satanás que escraviza, é Satanás que persegue, causa sofrimento e aflição. Ele é o responsável por tudo isso. O sol, o que representa o sol? Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4. Quem é o sol da justiça? Malaquias, capítulo 4. Verso 2. A Bíblia diz em Malaquias 4, verso 2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Quem é o sol da justiça? Quem que trouxe cura sobre as suas asas? Quem que curou os paralíticos, curou os cegos? Trouxe cura para as nações? Cristo. Ele é o sol da justiça. Mas, de que forma que um indivíduo chega a compreender ou a entender ou a conhecer Cristo Jesus? De que forma que ele conhece, ou de forma que nós conhecemos a Cristo? Qual que é o instrumento que Deus nos deixou? Espírito Santo. Ok. Romanos. Quero que vocês abram comigo em Romanos capítulo 1, porque sim, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito da verdade que nos convence da verdade. Mas aonde que está escrito essa verdade? Deus nos deixou algo em escrito, e a Bíblia diz que esse escrito, que essa palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. O Evangelho de Cristo. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, alguém só conhece a Cristo através do poder de Deus, através do Evangelho. Então, o sol da justiça representa também o Evangelho de Cristo. Pergunta: será que a gente poderia dizer que Cristo é igual ao Evangelho? Vou repetir essa pergunta, porque muitos não escutaram. Será que a gente poderia dizer que Cristo Jesus é a mesma coisa do que o Evangelho? O Evangelho é fé. Sim ou não? Sim. Como que a gente pode mostrar isso? Vocês lembram João capítulo 1, verso 1? No princípio era o quê? No princípio era a palavra, o verbo. Jesus Cristo, ele é a palavra, ele é o verbo encarnado. Ele é o Evangelho. Ele é o sol da justiça. E ele também é a palavra, né, o Evangelho eterno. Agora, no livro de João, capítulo 3, a Bíblia nos ensina o que representa o ar. Porque Cristo, o sol da justiça, o Evangelho, mas quantas pessoas entre nós, não entre nós, mas entre os cristãos, conhecem a Cristo, conhecem o Evangelho, mas nunca chegam ao entendimento do Evangelho. Nunca se convertem em Cristo. Pergunta: Satanás conhece a Cristo? Ele conhece o Evangelho? Mais que nós, às vezes. Mas nem por isso ele é um cristão. O que falta
para que ele se torne um cristão? Veja no livro de João capítulo 3. Porque essa fumaça, ela não somente cobre Cristo e o Evangelho, mas cobre uma outra coisa a mais, que é muito importante. João capítulo 3, verso 8. A Bíblia diz que as trevas cobrem o sol e o ar. O que representa esse ar? João 3, verso 8. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do quê? Então o ar, o vento, representa o Espírito. O Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos converte, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que faz com que nós, conhecendo a Cristo e o Evangelho, a gente se arrependa e se humilhe no pó, a fim de que nós possamos nos converter. Vejam comigo o livro de João ainda, mas no capítulo 20. João 20, verso 22. A Bíblia diz: E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. O ar, o sopro, o vento são símbolos do Espírito Santo. Então, o que nós vimos até aqui? Que um mensageiro cai na terra, é dado a chave do abismo, um lugar sem forma, onde homens não habitam, um lugar deserto. E desse poço ou desse deserto sai uma fumaça de fornalha que representa a escravidão, sofrimento e aflição. E essa fumaça, ela escurece, através do poder de Satanás, Cristo Jesus e o Evangelho e o Espírito Santo. Que poder é esse que escurece a Cristo, ao Evangelho e ao Espírito Santo? Vejam comigo de volta em Apocalipse capítulo 9. Vejam o que sai dessa fumaça. Apocalipse 9, verso 3. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões na terra. Então nós temos mais dois símbolos aqui. Gafanhotos. Escorpiões. Os gafanhotos saem dessa fumaça e o poder dele eram como escorpiões da terra. O que representam esses gafanhotos? Eu queria que vocês fossem em Joel, capítulo 2. Alguns dizem, é o Islã. Ok, nós sabemos que é o Islã, mas vamos deixar a Bíblia nos falar isso. Vamos deixar a Bíblia nos revelar essa verdade. O que não é uma verdade nova, porque os nossos pioneiros entendiam muito bem. Nós é que abandonamos essa compreensão nos últimos anos. Esse ano ainda fizeram uma reunião, acho que foi a 3ABN e algum outro ministério, fizeram uma reunião sobre as trombetas, sobre a posição oficial da Igreja Adventista com relação às trombetas. E a igreja sabe qual foi o veredito final? Que eles não têm uma visão definida com relação às trombetas. Ou seja, eles não sabem se aplica ao passado ou se aplica ao futuro, eles preferem não opinar. Por quê? Porque eles não se comprometem, porque existem aqueles que aplicam as trombetas no futuro. E existem aqueles que ainda mantêm a opinião de que as trombetas aconteceram no passado. Porque nós vamos ver que junto com as trombetas existem profecias de tempo conectadas.
Existe a profecia dos 5 meses, a profecia dos 391 anos e 15 dias. E nós sabemos pela pena da inspiração que depois de 1844, o tempo não será um teste. Como é que você vai pegar essas trombetas e jogar no futuro? Você vai ter que, junto com essas trombetas, vai ter que recalcular essas profecias de tempo. O que, de acordo com a inspiração, não é correto em fazer. Joel, capítulo 2. Verso 25. Joel, capítulo 2, verso 25. Restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a lacusta, o pulgão e a lagarta. O locusta, o pulgão e a lagarta. O meu grande exército que enviei contra vós. Então, de acordo com Joel, gafanhotos, locustas, são o quê? Exércitos. Exércitos. Livro de Juízes, capítulo 7. Exércitos. Juízes, capítulo 7. Verso 12. Juízes 7, verso 12. Veja só. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do ocidente, do oriente. Midianitas, amalequitas e os filhos do oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia. Então nós vemos nessa história que um exército de midianitas jazia como gafanhotos. Ok? Então, gafanhotos, filhos do Oriente, botar os midianitas. Quem eram os midianitas? Quem era esse povo? Atenção aqui, por favor. Quem eram os midianitas? Como assim? Vocês sabem quem eram os midianitas? Descendentes De de Ismael. Ismael. Are you sure? Yep. Com certeza? Sure. Sure? Ok. Gênesis capítulo 37. Realmente eles eram os descendentes de Ismael. Os midianitas. Gênesis capítulo 37. O verso 26. Verso 23, na verdade. Verso 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondemos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. Então nós vemos que Judá ele tem a ideia de, ao invés de matar José, que eles vendessem José aos ismaelitas. Okay?
E nós sabemos que os ismaelitas são os filhos de Ismael, que foi filho de quem? Abraão, irmão de quem? Isaac. Então, Isaac é o pai dos judeus, Ismael é o pai dos árabes. Ok? Nós somos primos do Islã. Primos. Veja só. Verso 28. Mas aqui nós vimos que os gafanhotos são os midianitas. Verso 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, aos quais levaram José ao Egito. A Bíblia aqui, no mesmo verso, ela chama os ismaelitas de midianitas e os midianitas de ismaelitas. Então nós vemos que os midianitas e os ismaelitas, por causa da união dos casamentos, eles eram um único povo. Midianitas e ismaelitas são os gafanhotos. E sabe, foi graças aos ismaelitas, aos midianitas, que nós estamos aqui hoje. Porque se não fossem eles terem comprado José, o que aconteceria com José? José ia perecer na cova. Ia morrer. E depois, quem que ia... Porque vocês lembram o que aconteceu, né? Depois teve uma fome no Egito. O que José fez? José salvou a vida do povo dele. Foi ele, o governador do Egito, que concedeu mantimentos e depois abrigou os seus descendentes na terra do Egito. E foi assim que os hebreus foram parar no Egito. Quando José morreu, aí eles entraram em escravidão. O novo faraó assumiu 430 anos de escravidão. Mas se não fosse José, talvez a história do povo de Deus seria diferente. Nós temos que agradecer os ismaelitas, porque eles salvaram os descendentes, ou o povo de Deus, no passado. Nós vamos ver que essa mesma história ela se repete. Nós vamos ver que pelo menos por 2 vezes mais na história, o Islã é responsável em salvar o remanescente de Deus. Da mesma forma que eles salvaram José. Nós vamos ver que eles foram os responsáveis de salvar o texto receptus na época da Idade Média. Foram os ismaelitas que salvaram a Bíblia King James na época, ou os textos receptus, de onde a Bíblia King James surgiu. Foram eles que salvaram da igreja romana. E nós vamos ver que nos nossos dias não é diferente. Porque eu me pergunto, quem são os radicais hoje? Quem são os extremistas? Quem é o foco da besta do dragão e do falso profeta? Somos nós adventistas ou são os ismaelitas, o Islã? Veja, por mais uma vez, nós estamos tendo tempo probatório para pregar a mensagem, enquanto que eles estão sendo o foco, sendo chamados de radicais, extremistas. Enquanto isso nós temos liberdade. Nós sabemos que chegará um dia em que nós seremos acusados, mas esse dia ainda não chegou. Existem outros momentos também que essa mesma história se repete. Muito interessante. Mas o livro de Naum, capítulo 3. Naum, capítulo 3, verso 17. Quanto tempo eu tenho ainda? Quanto tempo eu tenho ainda? 3 minutos? 10 minutos. 10 minutos.
Naum capítulo 3, verso 17. Os teus príncipes são como os gafanhotos, e os teus capitães como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio. Em subindo o sol voam, e de sorte que não se sabe mais o lugar onde estão. Então, mais uma vez, a Bíblia comparando os gafanhotos a príncipes e a capitães. O poder político e o poder religioso. Então, esses gafanhotos, uma das características é que seria um poder político e religioso. Uma união política e religiosa. Ok? Agora, uma questão de tempo. Eu não posso pular isso. Apocalipse capítulo 6. Porque em Apocalipse 9, a Bíblia nos diz que foi-lhes dito que fizessem dano à erva. Ou desculpa. Vejam comigo em Apocalipse 9 primeiro. Apocalipse 9. Acho que a gente não leu esse texto. Apocalipse 9, verso 4. A Bíblia diz em Apocalipse 9, verso 4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então, esse poder aqui, que nós estamos estudando, esses gafanhotos, que tinham, nós já vamos ver o que representa esse escorpião, esse poder como escorpião. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva, à árvore, mas somente aqueles que não tinham o selo de Deus nas suas frontes. Então, esse poder era para atacar todos os homens que não tivessem o selo de Deus na sua fronte. Nós já vimos em Isaías capítulo 40 que a erva, a árvore, representa o povo. Existem muitos outros textos, como no livro de Salmos, capítulo 1. Queria que rapidamente vocês fossem comigo em Salmos, capítulo 1. As árvores, o que representam as árvores? Salmos, capítulo 1. Então foi dito para não fazer dano nem à árvore, nem à erva, nem à árvore, mas somente aqueles que não tivessem o selo de Deus. A erva é o povo, a árvore. Salmos capítulo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperar. Então, aquele que medita na lei de Deus, aqui a Bíblia está comparando a ele a uma árvore plantada no jardim de Deus. Então, uma árvore na Bíblia representa homens. E podem representar homens justos, mas também podem representar homens injustos. Vocês lembram a história da figueira? O que era a figueira? Uma árvore que representava quem? Os israelitas, né? O povo judeu, que era uma árvore cheia de folhas, que professavam uma religião, mas que não tinham frutos. Então uma árvore pode representar um justo, mas pode representar um ímpio também, um injusto. Agora, com o poder dos escorpiões, eles eram para danificar os homens, a erva e a árvore. Vamos botar aqui esses símbolos. A erva e a árvore. É o povo. Homens. Eram para danificar os homens, menos aqueles que tinham o selo de Deus. Selo de Deus.
Primeiro, Lucas capítulo 10. O que é esse poder dos escorpiões que a Bíblia fala? Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Verso 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, os escorpiões aqui representam a força, o poder do inimigo. Os escorpiões representam a força e o poder do inimigo. E o selo de Deus, o que representa? Isso nós deveríamos saber, decor, né? O sábado. Vou botar aqui já. Sábado. Os mandamentos. Representa outras coisas também, como o caráter de Deus. Mas, veja só, no livro de Êxodo, capítulo 31. Êxodo, capítulo 31. Eu não esqueci de Apocalipse 6, nós vamos voltar lá. Êxodo capítulo 31, verso 13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, o sábado é um sinal, é um selo, é uma marca de Deus pelas nossas gerações. Veja o livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 20. Verso 12. Ezequiel 20, verso 12. E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Verso 20. Santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, esses gafanhotos eram para danificar os homens através da força do inimigo, através do poder dos escorpiões, naqueles que não tivessem o selo de Deus. Agora, se esses homens, acompanhem comigo agora, se esses homens, se esse exército, se esses gafanhotos eram para danificar somente aqueles que não tivessem o selo de Deus, quem que vocês acham que estava em controle desses gafanhotos? Porque veja bem, apesar de ser um poder que vem do abismo, que está conectado com sofrimento, aflição, poder de Satanás, que escurece o Evangelho de Cristo e o Espírito Santo, se Satanás estivesse no controle desse poder, quem eram os primeiros que Satanás queria destruir? Quem seriam os primeiros? Seriam eu e você. Aqueles que professam guardar os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, e têm o testemunho de Jesus. O fato desses gafanhotos destruírem
aqueles que não têm o selo de Deus, nos fala uma coisa. Nos diz que Deus estava no controle desses gafanhotos. Agora, você pode perguntar assim, mas como que Deus pode estar em controle de uma nação como o Islã? De uma nação que tem um líder e um mensageiro. E que líder e mensageiro é esse? Qual foi o líder e mensageiro do Islã? Maomé. Maomé. Aonde que eles se localizavam? Ao povo do deserto. Trouxeram escravidão, sofrimento e aflição a Roma. Através do poder de Satanás, através das falsas doutrinas, escureceram o Evangelho de Cristo. O próprio Jesus Cristo, substituindo o Messias verdadeiro pelo falso. O Espírito Santo, substituíram, destruíram. E através dos seus exércitos, os gafanhotos, dos filhos do Oriente, dos midianitas, que inclusive o Islã sempre foi uma união política e religiosa, eles destruíram aqueles que não tinham o selo de Deus. Será que nós temos algum evento na história que nos mostra isso que nós acabamos de... Porque isso é uma das razões que muitos dentro da igreja colocam as trombetas no futuro. Porque eles se deparam com esse texto que nós lemos, que os gafanhotos não eram para danificar aqueles que tivessem o selo de Deus. E eles dizem, bom, aqueles que têm o selo de Deus, isso só vai acontecer no fim do mundo. Portanto, a trombeta ela tem que ser aplicada no fim do mundo. Mas será que nós não temos na história fiéis filhos de Deus que sempre observaram o sábado? Que foram protegidos enquanto os maometanos atacavam os exércitos de Roma? Eu quero ler para vocês uma citação, só para fim de ilustrar, porque nós estamos usando a Bíblia para determinar todos esses símbolos aqui. Nós não saímos da Bíblia, usamos somente a Bíblia. Não precisamos usar Uriah Smith ou nenhuma outra fonte. Mas por uma questão de ilustração, eu quero ler 2 parágrafos do livro O Declínio e a Queda do Império Romano, capítulo 51, páginas 189 e 190. Você pode encontrar essa citação no livro Daniel e Apocalipse, volume 2, por Uriah Smith. Okay? Página 136. Veja só o que ele diz. Depois da morte de Maomé, sucedeu-lhe no comando de Abu Bakr, em 632, que logo depois de bem estabelecida a sua autoridade, o governo dirigiu uma carta circular às tribos árabes, da qual destacamos o seguinte extrato. Veja só o que ele diz. Abu Bakr, cumprindo exatamente o verso 4 de Apocalipse 9. Quando travardes as batalhas do Senhor, portai-vos como homens, nunca voltando as costas, mas que a vossa vitória não seja manchada com o sangue de mulheres e crianças. Não destruais as palmeiras, nem queimais as searas. Não corteis árvores frutíferas, nem maltrateis os animais, a não ser que os tenhais de matar para o vosso sustento. Quando fizerdes alguma aliança ou contrato, permanecei-lhe fiéis, e não falteis a vossa palavra. Encontrareis no vosso caminho algumas pessoas religiosas que vivem retiradas em mosteiros, e que desse modo se propõem servir a Deus. Deixai-as e não as mateis, nem destruais os seus mosteiros. Encontrareis, portanto, outra classe de pessoas que pertencem à sinagoga de Satanás, e que têm coroas raspadas na cabeça. Fendei-lhes os crânios e não lhes deis descanso, até que se tornem maometanos ou paguem tributo. Então nós vemos aqui 2 classes distintas. Abu Bakr dizendo, olha,
Vocês vão encontrar pessoas devotas a Deus, retiradas em mosteiros. Aqui mosteiros nós geralmente associamos aos monges, mas mosteiros representam lugares de culto, lugares, vilas, onde as pessoas se dedicavam a Deus. E aqui nós vemos uma classe de pessoas tementes servindo a Deus, mas nós vemos outra classe de pessoas que pertencem à sinagoga de Satanás, que tinham o disco solar raspado nas suas cabeças. E esses sim eram os monges. E Abu Bakr diz, quando vocês encontrarem essa classe, vocês cortem os crânios, a menos que eles se convertam ou paguem tributo. Então nós vemos a profecia se cumprindo no tempo de Abu Bakr. Os gafanhotos não fazendo dano àqueles que têm o sinal ou o selo de Deus. Quantos já ouviram falar dos valdenses que tinham a verdade presente para o tempo deles, que guardavam os mandamentos de Deus e tinham o testemunho de Jesus? Agora, vejam em Apocalipse 6. Vou tentar em 10 minutos finalizar a mensagem. Apocalipse capítulo 6. Porque nós vimos que foi-lhes dado poder. Foi-lhes dado poder para causar dano. Alguém teve que ceder esse poder. Quem cedeu esse poder? Quem controla os gafanhotos? Apocalipse capítulo 6, verso 4. E saiu outro cavalo vermelho, ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então, mais uma vez aqui nós vemos uma ocasião em que foi-lhe dado poder. Será que alguém precisa dar poder a Deus para fazer as coisas? Não. Mas, para nós, e para os anjos, e para Lúcifer, esse poder precisa ser concedido. Verso 8. Eu olhei, e eis um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte. E o inferno seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome, com peste, com feras. Mais uma vez, Deus permite que foi-lhe dado poder para que a matança, ou para que, como diz a Bíblia, a quarta parte da terra fosse morta pela espada, pela peste, pela fome, pelas feras. Então, o que nós vemos em Apocalipse 9 é Deus permitindo os gafanhotos, o Islã, a causar dano e prejuízo ao Império Romano do Oriente. Agora, você pode pensar, mas será que Deus pode usar uma nação pagã para trazer juízo para outra nação pagã? Será que nós vemos isso acontecer na história no passado? Será que Deus pode usar um povo pagão para cumprir a sua vontade? Que outro exemplo, ou que outros exemplos nós encontramos na Bíblia de Deus usando nações extremamente pagãs para trazer juízo muitas vezes ao próprio povo de Israel? Babilônia, exemplo clássico. Deus usou a Síria, Deus usou a Babilônia para trazer um juízo ao povo de Israel. A Bíblia diz que Nabucodonosor era o seu servo de Deus. Da mesma forma, Deus levanta a Medo-Pérsia para trazer juízo à Babilônia. E Deus chama Ciro de o seu ungido. Deus usa nações pagãs para cumprir a sua vontade. Agora, no livro de Apocalipse, capítulo 9, existem mais alguns símbolos que nós precisamos lidar. Nós estamos no verso 4. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma,
nem árvore alguma, mas somente os homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido não que matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante aos cavalos, ou a de cavalos, aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas, semelhante ao ouro, e aos seus rostos eram como rostos de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como dentes de leão. E tinham couraça como couraças de ferro. E o ruído das suas asas eram como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes a dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Uau, nós temos muitos símbolos aqui. Muitos símbolos. Nós vamos deixar alguns desses símbolos para o nosso próximo estudo. Mas eu queria que nós lidássemos com os aguilhões, os escorpiões, os escorpiões, o livro de Isaías, capítulo 9. Ou na cauda dos escorpiões. É que ali que estava o veneno, ali que estava o perigo dos escorpiões. Ou ali que está o perigo dos escorpiões. Isaías capítulo 9, verso 15. A Bíblia diz: e os anciãos, ou o ancião e o homem de respeito é a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Então os aguilhões de escorpiões representam o falso profeta. O profeta que ensina a falsidade. E aqui nós temos a estrela, o líder, Maomé, sendo exemplificado, porque era através da doutrina de Maomé, através dos jihads, da Guerra Santa e do Corão, que não foi nem ele que escreveu, mas que surge após a vida dele, através dessa doutrina é que leva com que o Islã cumpra o seu papel durante a história, trazendo juízo e destruição e atormentando os exércitos de Roma, através do falso profeta ou das falsas mensagens. Que tipo de mensagens são essas? Na primeira carta de João, nós vamos ver algumas dessas mensagens, mas uma delas é que eles negavam a divindade de Cristo. 1 João, verso 2. Desculpa, capítulo 2. Eles negavam a divindade de Cristo. Eles não guardavam os mandamentos, pelo contrário, eles tinham o seu próprio sábado. Eles mudaram o sábado do 7º dia para o sábado do 6º dia. E os maometanos, ou os muçulmanos, obrigado, eles têm o seu próprio sábado, que é a sexta-feira. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 3. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, é um povo que não guarda os mandamentos de Deus, um profeta que não ensina que os mandamentos de Deus são importantes. Veja no verso 22 do mesmo capítulo. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então, você negar a divindade de Cristo, ou que Jesus é o Cristo, você é o anticristo, você é aquele que quer se colocar no lugar de Cristo.
Será que Maomé não se colocou no lugar de Cristo, querendo ele ser o Messias, o enviado, o esperado? No capítulo 4 do mesmo livro, capítulo 4, verso 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, o qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Veja que o Islã não acredita que Cristo morreu na cruz. Ele não acredita que Jesus veio em carne humana. E veja só que o perigo que nós corremos, porque muitos de nós, dentro da igreja adventista, não acreditamos que Cristo tomou a carne pecadora, mas que Cristo tinha uma carne especial. Que Cristo veio com a natureza pós-lapsariana, ou pré-lapsariana, antes da queda. Que foi por isso que ele venceu o pecado. Mas nós sabemos, através da Bíblia, do Espírito e Profecia, que Cristo ele esperou 4.000 anos para que a nossa genética se degenerasse numa forma tão grande, para que ele pudesse vencer o pecado com a nossa natureza. Para que nós possamos nos encorajar e tornar possível a nós acreditar que é possível vencer o pecado. Porque Cristo venceu o pecado com a nossa natureza. Assim também nós, quando tomamos parte da sua natureza divina, podemos vencer o pecado. Mesmo a nossa carne sendo corrupta e pecadora. Muitos de nós acreditam que Cristo não veio em carne pecadora. E o Islã também, da mesma forma, acredita que não, que tudo foi uma farsa, que a cruz foi uma farsa, e que Cristo não veio em carne pecadora. Voltem comigo em Apocalipse 9. Nós precisamos encerrar. São muitos símbolos, muitos detalhes, mas eu queria encerrar identificando precisamente os midianitas, com algumas características aqui. O verso 8, Apocalipse 9, verso 8, nos fala que, no verso 7, que eles tinham coroas nas suas cabeças, que seus rostos eram semelhantes a homens, mas tinham cabelos de mulher, e seus dentes eram como dentes de leão. Então, eles tinham coroas na cabeça, mas cabelos de rostos de homem, cabelos de mulher. Coroas ou turbantes nas suas cabeças, cabelos compridos como cabelos de mulher, mas rostos com barba, rostos de homem. Quem é o povo que se encaixa nessas características? Queria que vocês fossem comigo no livro de Joel, capítulo 1. A Bíblia diz que eles tinham dentes de leão. Joel, capítulo 1. Tinham dentes de leão. Gafanhotos com dentes de leão. Veja só, capítulo 1, verso 4. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, o locusta comeu. E o que ficou do locusta, o pulgão comeu. Despertai-vos, bêbados, e chorai e gemei, todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque tirada da vossa boca. Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número, e os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Então, mais uma vez aqui a Bíblia conectando os gafanhotos, o locusta, como uma nação, um exército, que tem queixadas
de um leão velho, ou que tem dentes de leão. Ezequiel capítulo 23. Ezequiel capítulo 23. A Bíblia diz, verso 42. Com ela se ouvia a voz de uma multidão satisfeita. Como homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto e puseram braceletes nas mãos das mulheres e coroas de esplendor nas suas cabeças. Beberrões do deserto com braceletes e coroas nas suas cabeças. Quem eram esses beberrões do deserto? A Bíblia King James diz os sabeus do deserto. A palavra beberrões aqui, ela significa os sabeus. Os sabeus eram um povo que vivia no deserto, que tinha coroa ou turbantes nas cabeças e braceletes nos braços. Quem eram os sabeus? Vejam comigo no livro de Jó, capítulo 1. Onde que viviam os sabeus? Jó capítulo 1. Onde vivia Jó? Uz. Cidade de Uz. Onde que ficava Uz? Veja no verso 3. O seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, eram também muitíssimos seus servos a seu serviço. De maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. Então Jó vivia onde? No Oriente. Veja só o que acontece com os filhos de Jó. Verso 13. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre ele os sabeus, e os tomaram, aqui os beberrões do deserto, os sabeus, os tomaram, os seus servos feriram o fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então, Jó vivia no Oriente, e lá os sabeus destruíram, feriram ao fio da espada os servos, né, e tomaram as posses dos filhos de Jó. Então os sabeus, os beberrões do deserto vivendo na terra do Oriente. Gênesis capítulo 25. Quando você faz um estudo assim verso por verso, é um pouco cansativo. Só que para que nós possamos estabelecer a importância do Islã na profecia bíblica, nós precisamos identificar que Apocalipse 9 é um capítulo inteiramente dedicado ao Islã. Nós temos que identificar isso na Bíblia. Gênesis capítulo 25. Sabeus. Quem eram os sabeus? Filhos do Oriente, os beberrões do deserto. Veja o que Gênesis 25, no verso 2, nos diz. Verso 1, na verdade. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura. Deu-lhe à luz Zinra, Joxã, Medã, Midian, Gisbaque, Suá, e Jexã gerou Seba e Dedã. Seba foi o pai dos sabeus, dos beberrões do deserto, dos filhos do Oriente. Seba, o pai dos sabeus. Dedã. Quem foi Dedã? Veja o verso 6. Mas os filhos das concubinas que Abraão tinha, deu a Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os aos seus filhos, Isaque, despediu-os do seu filho, Isaque, enviando-os ao Oriente, para a terra oriental. Para onde que Abraão enviou Dedã, Seba, os filhos de Quetura? Para a terra oriental, para o Oriente.
Vejam comigo no livro de Isaías, capítulo 21. Fiquem com o dedo em Gênesis 25, nós já vamos voltar lá. Isaías, capítulo 21. Então, Sebe, Dedan. Isaías 21, verso 13. A Bíblia diz: peso contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, ó viandantes de Dedanim. Então, Dedanim eram os descendentes de Dedan, irmão de Sebe, filho de Quetura e Abraão, que foram enviados para o Oriente. E a Bíblia diz peso contra a Arábia. Eram árabes, os dedanitas. Árabes. Voltem comigo em Gênesis 25. Desculpa. Precisava ler mais um texto em Isaías 21. Fiquem com o dedo em Gênesis 25. Vamos ler mais um texto. Porque os dedanitas viviam na Arábia. Mas veja só o que a Bíblia diz no verso 16. Isaías 21, verso 16. Porque assim me disse o Senhor: dentro de um ano, como os anos de jornaleiro, desaparecerá toda a glória de Quedar, e os restantes do número dos flecheiros, os poderosos filhos de Quedar, serão diminuídos, porque assim disse o Senhor Deus de Israel. Então, dedanitas, árabes, Quedar. Quem era Quedar? Agora sim, Gênesis 25. Nós estamos tentando traçar a genealogia dos descendentes de Ismael. Os sabeus, os dedanitas, agora Quedar. Nós vamos ver que Quedar foi descendente direto, um dos 12 príncipes de Ismael. Gênesis 25, verso 13. Nosso último texto. E estes são os nomes dos filhos de Ismael. Pelos seus nomes, segundo as suas gerações, o primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Albil e Misbão. Então Quedar era um dos príncipes. Vocês sabiam que assim como Abraão teve, ou assim como Jacó teve 12 filhos, Ismael também teve 12 filhos. Quedar, um dos príncipes de Ismael. E nós sabemos que Ismael é o pai do islamismo. Portanto, os gafanhotos do abismo, de Apocalipse 9, nos conta a história e o papel do Islã em trazer juízo aos exércitos de Roma. Toda essa história que nós vimos está sobre o primeiro, ou a quinta trombeta e o primeiro ai. As 3 últimas trombetas, a quinta, a sexta e a sétima, também são 3 ais. Você tem a quinta trombeta, o primeiro ai. A sexta trombeta, o segundo ai. E a sétima trombeta e o terceiro ai. Por que as 3 últimas trombetas também são 3 ais? Porque elas são uma tripla aplicação profética. Quando você identifica as características do primeiro ai, junta com as características do segundo ai, você determina, estabelecendo as características do terceiro ai. Nós vamos ver que nós vivemos sobre o terceiro ai. Portanto, quando nós juntamos essas características do primeiro ai com as características que nós vamos estudar do segundo ai, nós vamos ver o que está acontecendo no mundo durante o terceiro ai, nos nossos dias. Querido e bom Deus, nós agradecemos, Pai, porque Teu Espírito trabalhou conosco nessa tarde, a fim de nos dar paciência e entendimento para que fizéssemos ou tivéssemos a capacidade de
irmos um pouco ali, um pouco aqui na Tua Palavra e estabelecer os símbolos ou a simbologia de Apocalipse 9. Sabemos que nossa instituição, nosso povo, na sua maioria, não compreende mais as trombetas da forma que o Senhor revelou aos nossos pais. Portanto, que o Senhor nos ajude a não somente entender essas verdades, mas nos firmar nelas, a fim de que possamos ensinar a muitos as palavras da justiça e a importância, Senhor, das trombetas ou da compreensão das trombetas nos nossos dias. Sabemos que se nós destruirmos esse entendimento, nós não temos capacidade de compreender o que acontece nos nossos dias e de que forma o Senhor Deus tem derramado sobre nós o orvalho celeste. Portanto, Pai, que essa mensagem possa ser fundamentada no nosso coração, no nosso ser, e que nós possamos estar fundamentados nela a fim de não sermos movidos. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia e pela oportunidade que temos ainda em estudar em tempos de paz, em tempos de liberdade religiosa. É a nossa oração em nome